Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos aqui comentar sobre a cerimônia de conclusão dos Jogos Olímpicos que se realizou em Paris no domingo passado. E nós já fizemos também duas conferências a respeito da cerimônia de abertura deste evento, mas agora nós estamos pretendendo falar dessa conclusão, que apesar de não ter dado a mesma repercussão da cerimônia de abertura, nós podemos, de certa forma, dizer que a cerimônia de fechamento completa a mensagem da cerimônia de abertura e, de fato, tem uma mensagem muito ruim e eu diria até que essa conclusão foi ainda mais grave do que a cerimônia de abertura. Então, tudo isso é uma mensagem que o sistema que domina o mundo atual quer passar. É importante a gente perceber isso, em primeiro lugar, que essas pessoas usam desses eventos, desses grandes acontecimentos mundiais, para poder transmitir uma mensagem. E mesmo que essa mensagem não seja totalmente compreendida pelas pessoas, de uma forma subliminar, as pessoas aprendem e aceitam o que eles estão querendo determinar ali. Então vale a pena a gente prestar atenção nisso e notar que essa cerimônia de conclusão dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024 foi de fato uma cerimônia religiosa que propõe a entronização de Lúcifer como chefe definitivo desse mundo. Então, essa é a mensagem que eles estão querendo passar ali. Então, veja que isso coincide com a celebração da Festa da Assunção, que nós estamos celebrando nessa semana, que traz uma mensagem exatamente oposta àquela que eles querem passar com essa descida de Lúcifer para ajudar a humanidade. Então, de uma forma simbólica, nós podemos perceber que aqueles que são discípulos de Lúcifer e que fazem parte da descendência da serpente, como diz no livro do Gênesis, eles fazem questão até mesmo de ver isso, questão das datas, questão dessa aproximação desse mesmo mistério, só que de forma invertida, como é compreendido no pensamento cristão. Então, o que é a Assunção de Nossa Senhora? Para nós entendermos bem. A Assunção de Nossa Senhora é a verdadeira elevação do ser humano à glória de Deus. Mas não uma elevação que parte do seu próprio poder, da sua própria inteligência ou do seu próprio ego, mas uma elevação que vai justamente ao contrário, a partir da humildade, a partir da aceitação da vontade de Deus, a partir dessa ação da graça que vai agir na pessoa que renuncia a si mesma para colaborar para o projeto de Deus. Então Nossa Senhora representa exatamente isso. E por isso que é muito importante para o cristianismo a festa da Assunção de Nossa Senhora, que corresponde justamente à proclamação do dogma de Pio XII de 1950, que é como se fosse o último dogma antes que a igreja entre no eclipse. Então é uma conclusão de toda a obra da igreja, conforme foi predita por nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Então quer dizer que o desenvolvimento da doutrina e do dogma católico representa exatamente esse processo de ensino que o Espírito Santo realiza no decorrer da história através do magistério da igreja. E uma vez que a igreja completa todo o seu ensinamento com o dogma da infalibilidade papal e com o dogma da Assunção de Nossa Senhora,
Então, a partir dali, o demônio tem a liberdade, dada pelo próprio Deus, de atuar no sentido de destruir o edifício da fé. Para que as pessoas já não tenham mais essa identificação evidente da Igreja Católica, como nós sempre tivemos, através das suas instituições. Então, uma vez que a igreja fica eclipsada, ou seja, que a igreja fica escondida, e que a fé seja o patrimônio de pessoas que continuam guardando aquilo que a igreja sempre ensinou, mas que hoje em dia está totalmente escondido, então o demônio passa a ter essa liberdade de atuar nas almas, de atuar na sociedade e de manifestar-se da forma como ele vem se manifestando. Então, é por isso que as pessoas precisam entender também, para nós explicarmos bem essa questão dessa cerimônia de conclusão dos Jogos Olímpicos, o que significa a passagem do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, e o que significa a batalha espiritual que nós estamos vivendo, desde o começo do mundo até o fim do mundo, mas especialmente nesses tempos. Então, essa batalha espiritual se caracteriza por essa inimizade. Então quer dizer que quando se fala de uma fraternidade universal, quando se fala de uma paz entre todos os povos, quando se fala dessa união de todas as religiões, eles estão promovendo uma coisa que é oposta à Bíblia. Que a palavra de Deus diz claramente que o próprio Deus colocou uma inimizade. Então não tem como você tirar essa inimizade, porque é uma inimizade que Deus colocou. Nós poderíamos até dizer que é uma inimizade ontológica, porque aquilo ali já faz parte da essência dessas pessoas ou desses seres, desses elementos que estão de um lado ou de outro desta inimizade. Então a inimizade é entre quem? Entre a mulher e a serpente. E a mulher representa bem a Igreja Católica verdadeira e a Santíssima Virgem Maria. Então, sem dúvida que essa mulher do Gênesis 3,15 é Maria, mas é também a Igreja Católica na sua expressão da fé verdadeira. Enquanto que do outro lado está a serpente. A serpente com toda a sua descendência. Então, quem é descendência da serpente? São todos aqueles que não querem aceitar a fé integral revelada por Deus. Portanto, não só os adeptos do ateísmo ou de falsas religiões, mas também os heréticos, também os cismáticos, também aqueles que rompem com a unidade da igreja e com o Papa. E todo aquele que rompe com o Papa verdadeiro é um cismático e ele está fora da comunhão da igreja. Essa pessoa também faz parte da descendência da serpente. Então não tem meio termo. É claro que uma pessoa pode se converter até mesmo no momento da morte. Mas, como nosso Senhor disse claramente, quem não ajunta comigo, espalha. Então, enquanto você não está na plena fé e na plena unidade da Igreja Católica, você não está juntando com Cristo. Portanto, você está espalhando, significa que você está trabalhando para Satanás. Seja na falsa doutrina, seja através de um comportamento que desagrada a Deus. Então, no pecado, ou seja, no desvio da moral, ou no erro, quer dizer, no desvio da fé, a pessoa de uma forma ou de outra colabora para o reino de Satanás. Mas aqui, nesse evento, na conclusão dos Jogos Olímpicos, nós percebemos uma coisa que é muito interessante do ponto de vista simbólico, que é o seguinte: na cerimônia de abertura, nós falamos sobre isso nas outras conferências, havia dois personagens misteriosos. Nós vimos ali um personagem que levava a tocha, tinha o rosto escuro e que vestia vestes aristocratas, ou seja, vestes das pessoas no tempo antigo, no antigo regime, tempo dos reis, o tempo medieval, etc., mas que estava com essas vestes rasgadas. Então, nós podemos chamar essa pessoa do fantasma do passado. Entretanto, tem um outro personagem que aparece mais pro fim, que é o cavaleiro do Apocalipse ali,
que também tem a face tampada, porque a mensagem é sempre essa, que nós não temos mais uma identidade, nós não temos mais sexo, nós não temos mais raça, nós não temos mais uma origem, nós somos aquilo que o sistema vai nos formatar. Então a face está sempre oculta. Mas esse cavaleiro do Apocalipse é quem leva a bandeira branca e entrega aquilo. Então quer dizer que ele vai apresentar a proposta da paz, a paz universal. Então isso significaria que após grandes colapsos, grandes guerras, grandes problemas, grandes pandemias que eles mesmos vão criar, como já criaram, através das revoluções, dessas guerras mundiais, tudo isso foi combinado. Depois de tudo isso, eles apresentam a paz, e essa falsa paz é a vinda do anticristo. Mas a vinda do anticristo corresponde ao império de Lúcifer. Então por isso que na cerimônia da conclusão, eles deixam para a conclusão, porque é o ator principal, é aquele que é o esperado de todas as nações, é aquele que vem do céu. Então assim como Prometeu, que era aquele que rouba o fogo dos deuses, então vem esse personagem que eles estão chamando ali do viajante dourado. Esse personagem estranho, todo dourado, claro, com a face também bem escondida, e ele desce, né, para trazer a luz. Então você veja que ele, ao mesmo tempo que parece um anjo, parece também um monstro, então é algo indefinido. E justamente esse personagem dourado, esse anjo de luz caído, é Lúcifer. Não pode ser outra pessoa. Até pessoas que comentaram sobre essa cerimônia e que não têm nenhum veio religioso, eles dizem, olha, por todos os elementos que nós estamos vendo aqui, nós vemos que esse personagem é Lúcifer. Ele representa, de fato, alguém que vem do céu como um extraterrestre, como alguém que vai trazer uma luz, um conhecimento para os seres humanos que eles não tinham, que eles precisam aprender e eles vão viver de uma forma diferente. Então isso aí faz a gente, inclusive, fazer uma comparação das 3 medalhas, porque esses 3 personagens, eles vão aparecendo em sequência, para dar uma ideia de que um é mais valioso e mais importante do que o outro. Então o primeiro ali, esse fantasma do passado, representa um demônio que trabalhou para destruir o antigo regime e que roubou esse conhecimento que a igreja estava escondendo e que adiantou isso no decorrer dos séculos para trazer para o segundo personagem. Então ele corresponde, de certa forma, à medalha de bronze. Depois vem o personagem prateado, que corresponde à medalha de prata, e esse personagem prateado vai justamente trazer a bandeira. Então ele vai avançar um pouco mais. Enquanto que o último vem justamente dourado, porque ele corresponde à medalha de ouro. Então cada um tem um grau na hierarquia dos demônios. De tal forma que o primeiro, ou seja, esse fantasma do passado, é o demônio que trabalhou com o falso poder sapiencial, ou seja, com uma sabedoria desviada, uma falsa filosofia, mentiras e ataques ao papado, que foram feitos principalmente por parte do protestantismo, para destruir nas pessoas a confiança que eles tinham na igreja e na infalibilidade do Papa e naquilo que a igreja fazia em nome de Deus. Então, através de uma falsa filosofia, de um falso ensino da história e também através de mentiras, coisas que eles inventam para falar mal dos papas, então eles vão destruindo a imagem bonita do passado cristão, e por isso que esse personagem apresenta-se ali com farrapos, mas vestido de aristocrata, para dizer, olha, aquilo ali não valia nada. Depois que passa essa medalha de bronze, ou seja, essa primeira fase, eles vão numa segunda fase. E a segunda fase é justamente a medalha de prata. A medalha de prata representa o quê? A época que eles trabalharam com revoluções, com guerras e com atitudes concretas
para impugnar tudo aquilo que a cristandade tinha feito, destruir os edifícios cristãos, destruir toda a harmonia e toda a organização das nações, inclusive fazendo com que as pessoas perdessem a consciência moral, e daí que eles foram adotando toda essa propaganda LGBT, de tal forma que hoje em dia as pessoas dizem, não, tudo isso é normal, nós temos que aceitar, é assim mesmo, é uma nova consciência. Então quer dizer que foi um segundo demônio que trabalhou para construir em cima do que estava destruído. O primeiro destruiu, o segundo vai construir uma falsa civilização em cima dessa. E o terceiro é quem? É o personagem que justamente vai receber essa bandeira branca, que vai receber essa tocha que o primeiro trouxe para ele, e que vai receber todas as coisas. Por isso que ele vai, nessa cerimônia de conclusão, ser homenageado por todos os povos que estão representados por aqueles artistas que dançam, sempre anônimos, mostrando aquele novo ser humano que já não tem mais a sua personalidade, o seu sexo, a sua raça, a sua origem. Não, ele é uma pessoa nula, totalmente anulada, que vai agir simplesmente por uma programação. Então esses personagens que estão ali dançando e tal, em volta de uma roda gigante. A roda gigante ali mostra claramente o desenvolvimento da história a partir do reino de Lúcifer, que não é outra coisa senão uma evolução constante num mundo que gira, nas pessoas que estão sempre girando, que estão sempre descobrindo coisas novas, mas que nunca estão baseados, que nunca estão estáveis naquilo que Deus ensinou e naquilo que Deus quer para eles. Então, é um novo modelo. Então, Lúcifer desce do céu, porque ele é um anjo caído. Então, não é que ele desce como alguém que está vindo do alto, mas como alguém que está caindo, que foi expulso, porque ele estava no mais alto trono. Como diz em Isaías 14. Estava elevado no mais alto trono acima dos anjos. Por quê? Porque esse anjo foi criado com uma perfeição, uma inteligência tal, que Deus falou, olha, eu te coloco no mais alto trono. Mas a soberba dele foi tão grande que ele achou que ele podia ser igual a Deus. Então, quando ele viu que ele estava no mais alto trono, ele falou assim, olha, vocês que são anjos estão percebendo que eu estou colocado como se eu fosse Deus? Então vocês podem olhar para mim e também me adorar, porque eu também sou Deus. Então foi essa a sedução de Lúcifer para com os anjos. Imediatamente, São Miguel Arcanjo, que era um anjo como os outros, quando ele percebeu isso, ele pensou, mas não é possível. Quem como Deus? Então daí vem o nome dele, quem como Deus? Porque ele se levantou contra Lúcifer. Ele se levantou contra o impostor. E é importante isso, porque há muitas pessoas que dizem, não, vocês são rebeldes, vocês se levantam contra o Papa, vocês se levantam contra as autoridades. Eu falei, não. Nós nos levantamos contra os impostores. Porque nós somos capazes de reconhecer a impostura. São Miguel também era inferior a Lúcifer. E ele se levantou contra o superior dele. Mas por quê? Porque ele percebeu que Lúcifer estava querendo ser mais do que Deus. E na verdade essa é a tentação de todas essas falsas autoridades e de todos esses falsos papas. Porque eles não somente querem ser mais do que os papas do passado ou do que os reis do passado, mas eles querem ser mais do que Deus. Por quê? Porque eles debocham até da lei de Deus e daquilo que Deus revelou da própria Bíblia, daquilo que está revelado diretamente por Deus. Então, daí a importância de São Miguel Arcanjo, que imediatamente vai se levantar contra Lúcifer, que era seu superior, e vai dizer, quem como Deus? Sai daí. E Deus, então, quando ele nota a situação que estava havendo ali um reboliço entre os anjos, por causa daquele processo de rebeldia de Lúcifer, ele vem e fala assim, mas eu escutei esse grito. Quem foi que deu esse grito? E aí São Miguel apareceu e falou, eu que falei, quem como Deus? Porque eu não achei certo ele querer ser adorado como se ele fosse Deus. E imediatamente, naquele momento, Deus então derrubou Lúcifer. Falou assim, então caia. Agora você vai cair, você vai ser lá para o fundo do inferno. E eu vou criar um inferno agora
para ser o seu reino. Se você quer ter um reino, seu reino é o inferno. Imediatamente, quando Deus expulsa Lúcifer, coloca Lúcifer abaixo de todos no inferno, Deus eleva São Miguel. Então Deus coloca São Miguel Arcanjo acima de todos os anjos e dá para ele o título de príncipe da milícia celeste. Por quê? Porque ele colocou São Miguel para atacar os demônios e para comandar todos os exércitos de todos os anjos contra Satanás, porque a partir daquele momento estava começando uma luta, uma guerra. E uma guerra que não tem fim até que tudo seja consumado. E enquanto que Lúcifer, que era o querubim iluminado, que tinha todo o conhecimento, toda a glória que o próprio Deus tinha dado para ele, quando ele, na sua soberba, se levanta contra Deus e se autoproclama Deus, ele perde a luz. Ele perde esse conhecimento. Então ele fica com o conhecimento abalado. Por quê? Porque ele perdeu a fé, ele perdeu a visão. Então, a partir dali, ele se torna incapaz de governar os outros. Porque tudo gira em torno dele mesmo pela sua soberba. E isso corresponde a todos aqueles que foram colocados na igreja com o cargo de superiores, mas que quando eles perdem a fé, como o próprio direito canônico diz, eles perdem imediatamente toda a sua dignidade de superiores. Por quê? Porque é a fé que dá para eles uma consistência para que eles tenham a nobreza e a dignidade dos seus cargos. Então, por princípio, não é por lei, mas por princípio, a igreja sempre reconhece que ninguém pode ser superior dos outros, na lógica espiritual, se essa pessoa não tem a fé. Porque a base para você construir uma autoridade dentro da igreja é a fé. E assim como aconteceu com Lúcifer, caindo da sua dignidade suprema, assim também acontece com todos esses falsos papas e todos aqueles que, não tendo a fé católica, se apresentam como autoridades no tempo de hoje. Então, nesse sentido, é que nós vamos entender por que esses três personagens estão ali levando a bandeira da Grécia. Porque eles poderiam dizer, olha, vamos homenagear a Grécia, porque foi lá que começou as Olimpíadas e tal, olha que bonito, nós estamos fazendo aqui uma cerimônia para mostrar nosso reconhecimento. Não, tudo errado. Porque de fato eles nem sequer têm nas mãos a bandeira da Grécia Antiga, que foi a Grécia pagã que fez as Olimpíadas. Mas eles têm nas mãos a bandeira da Grécia cristã. E essa bandeira da Grécia cristã, mesmo tendo infelizmente caído pelo cisma dos gregos, que nós tentamos recuperá-los através do Concílio de Florença, depois não deu certo, mas os gregos ainda mantiveram, pelo menos, a graça da fé cristã, mesmo estando cismáticos, e lutaram contra a invasão dos turcos. Foi por isso que eles recuperaram o país que estava sob o domínio dos otomanos. Então, essa apresentação que eles fazem ali com a bandeira da Grécia é para mostrar o seguinte, olha, agora chegou o momento de nós destruirmos tudo que resta. Tudo que tem um nome de cristão, tudo aquilo que tem um nome da ortodoxia, da fé católica ou da fé cristã, que foi proclamada pelos apóstolos, tem que ser extirpado da face da terra, seja usando as armas da enganação, da mentira, ou seja usando as armas da destruição completa. Então isso daí também é uma ameaça ao que resta do cristianismo no meio dos impérios que eles dominam. Então você veja que todo o ambiente que eles criaram ali é um ambiente de mistério. As pessoas mesmo que participaram dessa cerimônia de conclusão, cerimônia cansativa de 4 horas, mas elas percebem ali que tudo gira em torno do mistério, a fumaça como se representando o incenso, aquela penumbra, aquela dimensão de alguém que está sendo entronizado
numa cerimônia religiosa. Então você veja que muitas vezes as pessoas reclamam de uma missa que dura mais de 1 hora, ou que dizem assim, mas essa homilia foi muito demorada. Mas na verdade, se eles se colocam ali diante dessas cerimônias pagãs e cerimônias blasfemas, essas pessoas ainda têm a paciência de assistir e ainda achar bonito. Inclusive eles cantaram ali o hino a Apolo, que é também um deus pagão, corresponde ao demônio, e fizeram todo esse culto, porque essas pessoas que estão incógnitas ali, dançando em volta dessa roda gigante, elas prestam culto de adoração a Lúcifer. E esse personagem que representa Lúcifer foi interpretado por um dançarino chamado Arthur Kadri, que ele é conhecido por fazer danças incríveis. E ele faz ali coisas que a pessoa fala assim, não, mas não é possível que ele consegue dar tantos passos e fazer coisas assim que normalmente a gente imagina que o corpo humano não é capaz. Tudo isso é para mostrar que é um personagem sobre-humano, personagem que está ali para entronizar o homem na nova geração, no conhecimento de si mesmo, segundo a gnose. Na verdade, é isso que Lúcifer propõe, como ele propôs para Adão e Eva. Na verdade, o pecado original está justamente nisso, de você querer conhecer uma coisa fora da vontade de Deus. Por isso que ele ofereceu esse conhecimento e disse, não, vocês serão como deuses. Então, aqui acontece a mesma coisa. E, no entanto, as pessoas não percebem que quanto mais elas são introduzidas nesse conhecimento de Lúcifer, mais elas se tornam incógnitas. E elas perdem até mesmo a consciência delas mesmas. Então, pensando que elas estão se tornando como Deus, na verdade elas estão se tornando como escravas. Cada vez mais fica evidente isso por aquilo que eles estão fazendo com as pessoas hoje em dia, por essas maneiras como eles estão tratando as pessoas do ponto de vista da saúde e também do ponto de vista do conhecimento. Cada vez as pessoas estão mais imbecis, cada vez as pessoas são menos capazes de agir ou de raciocinar ou de ter um discernimento próprio, elas simplesmente recebem uma programação e fazem tudo aquilo que o sistema diz para elas. Então é por isso que Monsenhor Viganò escreveu uma carta em 16 de fevereiro de 2023 que tem aqui uma citação que eu faço questão de citar, que corresponde muito bem com aquilo que nós estamos vendo nesta cerimônia de conclusão. Ele diz, o que estamos a assistir nada mais é do que a aplicação inversa do processo que levou à difusão do cristianismo no Império Romano e depois no mundo. Uma espécie de vingança da barbárie e do paganismo sobre a fé de Cristo. O que Juliano, o apóstata, tentou fazer no século IV, ou seja, restaurar o culto aos deuses pagãos, hoje é buscado com zelo por esses novos apóstatas, todos unidos por uma fúria sagrada que os torna tão perigosos quanto estão convencidos de serem capazes de obter sucesso em suas intenções por causa dos meios infinitos à sua disposição. Então é exatamente o que acontece hoje. Na verdade, esta nova religião não é nada mais do que uma moderna encarnação de Lúcifer. É exatamente isso que nós estamos observando e as pessoas já não têm mais o que fazer. Já não há reação e você não pode mais reclamar justamente porque as pessoas estão dizendo, olha, você está sendo contra, você está sendo radical, você está sendo uma pessoa que é contrária ao bem que eles estão querendo para nós. Então, quando nós questionamos tudo isso, nós somos considerados como criminosos, como pessoas que estão fora, como pessoas que estão atrapalhando um processo necessário que leva ao progresso e à evolução do homem. Você veja, por exemplo, que justamente nessa semana fizeram ali no Brasil a intronização de uma estátua de Lúcifer num santuário que estão fazendo ali no Rio Grande do Sul.
a mostrar justamente a grandeza desse personagem que é o diabo. No entanto, quando nós vamos dizer para essas pessoas, olha, você está adorando o diabo? Você está adorando Satanás? Eles dizem, não, Lúcifer não é o diabo, Lúcifer não é mau, não é Satanás. Ele é nosso amigo. E, de fato, a gente diz que nós não temos mais o que fazer, não temos uma reação. Por quê? Porque eles primeiro destruíram a Igreja Católica. E com a falsa Igreja do Vaticano II, eles têm toda a liberdade para agir e para implementar todas essas coisas sem que exista uma verdadeira oposição. Porque uma verdadeira oposição seria um verdadeiro Papa que reafirmasse a verdadeira fé e que condenasse a liberdade religiosa. Porque através da liberdade religiosa, que é um princípio aparentemente bonito, nós temos a destruição daquele poder que a igreja tem para lutar contra as artimanhas de Satanás. Inclusive as pessoas falam mal da Inquisição, dizem, olha, a Inquisição no passado matou muitas pessoas, etc. Mas é justamente o contrário. A Inquisição era um tribunal que a igreja tinha extremamente justo e as pessoas, de maneira geral, reconheciam que só havia uma justiça perfeita nesse tribunal, mas que tinha um princípio. O princípio era o seguinte, era preservar a sociedade cristã do erro, da heresia e do culto a Satanás. Então eles queriam perguntar, por isso o nome Inquisição, para inquirir e para saber se as pessoas estavam obstinadas no erro ou estavam realmente dispostas a fazer magia e adoração de Lúcifer no meio da sociedade cristã. Então, nós não podemos ver as coisas de forma superficial, mas nós devemos entender até que ponto a igreja enfrentou um combate violento no decorrer dos séculos para manter as pessoas longe do domínio do inimigo de Deus. Agora, hoje, muitas pessoas falam de Quaresma de São Miguel, de batalha espiritual, de orações contra Satanás, contra o demônio, mas essas pessoas não têm a base, elas não têm a fé, elas não têm a noção do que é a verdadeira Igreja Católica. Então, o demônio zomba de tudo isso, porque ele diz, olha, o São Miguel que vocês invocam não é o verdadeiro São Miguel Arcanjo. O verdadeiro São Miguel Arcanjo, ele só vai atender as pessoas que são verdadeiramente católicas. Por isso que o demônio deita e rola na expressão aí popular. Por quê? Porque não há mais a verdadeira missa para combatê-lo e não há mais a verdadeira fé para ter uma oração e um combate espiritual que tem eficácia contra esse poder de Lúcifer no mundo. Por isso diz aqui o padre Francisco Palau, que foi alguém que percebeu tudo isso no século XIX, a quem Deus revelou as coisas que iam acontecer nesse tempo que nós estamos vivendo. Então ele diz, Satanás entrou no santuário e o encheu de abominações, sustentado por poderes que se intitulam católicos e que, de dentro do próprio santuário, fazem guerra contra nós. Uma guerra atroz, a mais perigosa que a igreja já teve que enfrentar, porque ao inimigo convém nos combater a partir de dentro da fortaleza. Então, esses aqui são os anjos de Deus que estão falando para esse carmelita, padre Francisco Palau, dizendo, olha, Satanás está dentro do santuário e ele vai nos combater de dentro da fortaleza. Por isso que vai ser muito mais difícil essa guerra. E por isso ele usa a roupagem e o nome de católico. Quer dizer que hoje, na estrutura da falsa igreja conciliar, o demônio domina tudo ali e diz assim, não, eu sou católico também. Olha só como é que eu estou aqui bonita, aqui ó, tem o Papa aqui do meu lado, todos estão comigo. Veja como é que é forte a impostura e como é que ficou muito mais difícil a guerra. De tal forma que com essa fachada, Satanás se apresenta em certos atos religiosos para fascinar as turbas e criar confusão até no céu. Isso daqui é impressionante. Então por isso que você vê no ensinamento da falsa igreja do Vaticano II, que é hoje liderada por Francisco, o mesmo ensinamento que Lúcifer inspirou para a maçonaria. Então quando você lê, por exemplo, essa declaração que foi promulgada recentemente no Vaticano, que se chama Dignitas Infinita. Ali eles dizem assim, olha,
Por isso, o Concílio Vaticano II fala da eminente dignidade da pessoa humana superior a todas as coisas. Quer dizer, aqui está, de certa forma, ali colocada a ciência de Lúcifer. Olha, você é superior a Deus, você é Deus. É isso que Lúcifer ensina, através da gnose. E cujos direitos e deveres são universais e invioláveis. Quer dizer que nem Deus pode tocar. Percebe? Como recorda o incipit da Declaração Conciliar Dignitatis Humanae, que é justamente a declaração do Concílio Vaticano II, que encerrou o concílio e que foi verdadeiramente uma transmissão do conhecimento de Lúcifer num documento que se apresenta como católico. Então, os seres humanos tornam-se sempre mais conscientes da própria dignidade e cresce o número daqueles que exigem poder agir por própria iniciativa, exercendo sua liberdade responsável. Percebe? Quer dizer que é uma independência de Deus. Então, movidos pela consciência do dever e não obrigados por medidas coercitivas, tá vendo? Quer dizer que não é Deus que vai chegar ali e dizer, ó, se você não fizer isso, eu vou lhe punir e tal. Não. Eu tenho uma liberdade responsável. Quer dizer que você não pode nem castigar o seu filho mais, porque tem uma liberdade responsável. Olha só, aonde que chega isso. O mesmo magistério eclesial amadureceu. Então quer dizer que ao invés deles dizerem, nós mudamos, nós temos uma nova igreja, não. Ele diz que é um amadurecimento do magistério. Um amadurecimento a ponto de anular tudo aquilo que os antigos papas disseram e dizer, não, eles, coitados, eles não tinham amadurecido ainda no conhecimento. Nós agora estamos mais elevados. Tá vendo? Ele diz, ó, com cada vez maior perfeição, chegando à tomada de consciência de que a dignidade de cada ser humano é tal para além de toda circunstância. Por isso a igreja anuncia, promove e garante essa dignidade, independentemente da condição de vida ou das suas qualidades. Então essa igreja que promove e garante essa dignidade humana acima de tudo, não é com certeza a igreja católica, mas é uma igreja luciferiana. Porque a igreja católica sempre promove a dignidade do ser humano, mas enquanto filho de Deus, ou seja, criatura de Deus que é chamada à glória de Deus, portanto, Nossa Senhora subiu ao céu com o seu corpo e nós também podemos subir ao céu, podemos participar da divindade, mas primeiro nós temos que nos submeter a Ele e aceitar até mesmo o castigo dele, para nós depois sermos elevados. Agora, Lúcifer considera que você já é Deus, independente de você aceitar, ou de você renunciar, ou de você se submeter ao que Deus te pede. Você faz o que você quer, você tem a sua liberdade e você já é Deus porque você tem na sua essência a divindade. E isso é falso. Então veja que a revolução é justamente esse movimento de transformação e destruição de tudo aquilo que a sociedade cristã fez através desse lema revolucionário: liberdade, igualdade, fraternidade. Por isso que Lúcifer quis ser entronizado nessa cerimônia de conclusão das Olimpíadas em Paris. Porque Paris era a sede desse poder temporal que sustentava a Igreja Católica Romana. Então ele falou, enquanto que ali os reis foram ungidos para combater os hereges, agora eu serei entronizado para levar as pessoas para viverem contra Deus. Então, dentro disso, eles ensinam o ódio ao Deus da revelação e a exaltação da liberdade do homem, na qual você tem a promoção do igualitarismo antinatural. Relativização da verdade em nome da fraternidade universal. Então é isso que eles fazem. Todos têm que ser irmãos, não importa se você tem tal religião, esquece, se você adere à verdade, se você não quer a verdade, não importa. Todos unidos, todos fazem parte, como diz Francisco, é a fraternidade universal maçônica que nós queremos agora em nome de Lúcifer. Por isso que Lúcifer foi primeiro entronizado no Vaticano. E ele está lá no Vaticano. Dentro dessa igreja está lá a imagem de Lúcifer que foi entronizado no Vaticano com essa imagem que eles colocaram ali. Então, na sociedade cristã, tem um poder temporal de um rei, que é constituído para ser representante de Cristo, e tem um poder espiritual,
do Papa como supremo moderador que faz a justiça pelos princípios da verdade revelada por Deus. Então você tem também uma sabedoria através do vínculo de cada um com a lei divina, e as pessoas aprendem a serem sábias e autônomas através da sabedoria que Deus revela. Enquanto que nessa nova ordem você tem um poder temporal, ou seja, um rei ou um presidente, não importa, que governa só pelos próprios interesses, não em nome de Cristo. Então aqui você já percebe esse personagem que está ali prateado, esse personagem prateado que entra ali no contexto dessa cerimônia de abertura e que vai encontrar depois Lúcifer na cerimônia de conclusão. Então isso representa esse novo poder temporal dessas novas repúblicas que foram todas anuladas em nome da bandeira branca da paz. Depois você tem essa religião universal, que é presidida por Lúcifer, que é esse viajante dourado, como eles dizem ali, que entrou agora nessa cerimônia da conclusão. Então, um poder espiritual a serviço do inferno. E ainda você tem a imbecilidade, ou seja, um falso poder sapiencial, que foi dirigido por esse primeiro personagem, que a gente também colocou nele a medalha de bronze, que trabalhou com o falso conhecimento, com a falsa filosofia e com a mentira para levar as pessoas à burrice completa. E a se esquecerem de toda a sabedoria cristã, de toda a verdade do conhecimento e da história, de tal maneira que leva as pessoas a serem escravas desse sistema e incapazes de julgar e de vencer os vícios. Então é isso que está representado por essas pessoas que estão em volta dessa roda gigante, completamente imbecis, a serviço desse Lúcifer, ou seja, desse novo poder que se implantou agora no mundo. Então, com essa análise, nós estamos querendo alertar as pessoas para tudo aquilo que está se passando, mas não só explicar essas coisas numa lógica pessimista, mas também mostrar para as pessoas que é Deus que vence essa guerra. Então, assim como Nossa Senhora foi assunta ao céu e ocupou aquele trono supremo que Deus, a princípio, tinha dado para Lúcifer, e ela agora está reinando acima de todas as criaturas, a serviço da Santíssima Trindade, assim também Deus vai expulsar esses impostores e vai destronar Satanás desse trono que ele está ocupando de forma ilegítima, para que Deus volte a reinar no mundo e que as pessoas voltem a ter a justiça, a verdadeira paz e o verdadeiro conhecimento que vem do seu Filho, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto nós esperamos essa restauração e enquanto nós trabalhamos por isso com todas as nossas forças e com todo o nosso desejo da glória de Deus, nós pedimos à Santíssima Virgem, Mãe de Deus, que ela interceda por nós e ajude a Igreja nesse momento de trevas e de escuridão. E que Deus seja bendito para sempre.